honra te receber aqui no Maio Profissional 2021. O professor Guasi deve estar a caminho, mas a nossa gratidão pela sua atenção, o seu carinho conosco e, sobretudo, por essa temática escolhida para a palestra de hoje, não é? Ela não só vai agregar, mas certamente para todas as áreas aqui da FEA, para qualquer pessoa que se dispõe a passar por um aprimoramento. Sua fala já é primorosa, parabéns pela palestra de ontem, e tenho certeza que todo mundo que está aqui, ainda vai chegar mais gente, mas nós não vamos te interromper, né? Teve esse pequeno atraso, infelizmente, eu vou recebendo aqui, e te agradeço demais, então, sua atenção, e vou te passar a palavra, e no final a gente faz o encerramento com o professor Guasi. Ok. Hoje Obrigado. eu que agradeço, uma alegria estar aqui, ver amigos, né, ver os meninos, pelo menos o rostinho. Eu me aposentei nem em agosto do ano passado, mas eu estava falando ontem, eu não fiquei nem um minuto à toa, né, porque eu gosto muito de estudar, de fazer pesquisa, preparar essas apresentações, né, de ontem e de hoje, foi muito bom, e é muito gratificante, né, ter esse reconhecimento da escola, né, e muito bom. Bom, só falar um pouquinho, eu sou engenheira civil, formei no FUMEC, lecionei várias coisas, para o design eu lecionei supervisão de estágio há alguns anos, e na engenharia, a professora Adriana foi, né, minha parceira de supervisão de estágio, mas há muitos anos que eu tenho essa inquietação interna, assim, de buscar um pouco mais do sentido da vida. E hoje, eu falei isso na palestra de ontem, hoje eu descobri que a palestra que o sentido da vida é ajudar os outros, né? O professor Márcio falou ontem que eu não sei falar não, que eu ajudo todo mundo, mas, gente, para mim esse é o sentido da vida. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E então, nessa busca, eu descobri a meditação budista, e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, deixa eu abrir a minha apresentação. Gente, eu vou passar esse PowerPoint para vocês, viu? Então, o que está escrito não precisa anotar. O que eu só falar talvez fosse bom. Vamos ocultar isso aqui. Então, olha, a Gi me mandou o tema de vocês, né, do desafio acadêmico, então a gente conversou, o professor Guilherme Guasi aprovou, né? Então, eu dei o título de Vício e Virtude, como a meditação pode ajudar a compreender essa contradição do ser humano. Então, gente, todo o meu caminho de meditação tem sido feito, né, no Centro de Estudos Budistas na Landa. Eu faço parte dele há mais de 30 anos, e às quartas-feiras, né, tem uma turma online. Depois, se alguém quiser, é só falar com a Gia, a gente passa o link, onde eu pratico um pouco. Gente, então, olha, o que é meditação? Pessoal, depende, porque a palavra meditação sozinha, ela pode significar um monte de coisa. Eu peguei aqui do UOL, tá vendo? Uma coisa recente, 2016, mas olha bem, tem mais de 500 tipos de meditação. Gente, a meditação hindu, ela é muito comum aqui, vinda pelo pessoal da yoga. Então, é aquela meditação que usa muito mantra, vocês já devem ter visto, no YouTube tem muita coisa. Então, usa o mantra, se entra numa posição específica, com a mãozinha assim, né? Essa posição da mão chama mudra, mas, assim, na nossa meditação não tem muita importância, mas quem está acostumado a fazer mudra pode fazer, não tem nenhuma restrição. E tem várias meditações, né? E hoje, o que está cheio, né? Porque virou moda, digamos assim, que é o mindfulness. O mindfulness, sim, eu vou falar isso, esse retângulo aqui, ó, eu vou explicar ao longo da palestra. Eu não coloquei mindfulness aqui, porque é o seguinte, para ser instrutor de mindfulness, você tem que fazer uma formação. E eu não fiz essa formação. Então, eu não posso falar como instrutora de mindfulness. O que eu vou dar aqui é o meu testemunho como meditante budista.
e o resultado dos meus estudos nesse ano. Mas hoje, nesses anos, o que vocês escutam muito é sobre mindfulness. Eu vou dar dica para vocês de Instagram, essas coisas, tá? No finalzinho. Então, esse mesmo artigo, então ele fala que a meditação budista, ou, na verdade, toda essa gama, né, se origina nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, também chamado Shakyamuni Buda. Gente, isso foi há mais de 2.500 anos atrás, né? O movimento mindfulness, como é que ele surgiu? Esse Jon Kabat-Zinn fez vários retiros de meditação e ele é médico. Eu vou passar para vocês um videozinho dele no final, tá? Ele explica o que é o movimento mindfulness que ele criou. Ele sendo médico, o que ele pensou? Ele saiu de um retiro e ele teve isso que a gente chama de insight. Ele falou assim, isso deve fazer muito bem para os meus pacientes. Só que ele pensou assim, mas se eu falar que é de uma religião, muita gente não vai aceitar. Então, o que ele fez, gente? Ele pegou as técnicas, não falou que era religião e começou a testar em pacientes. Aí, depois que tudo deu muito certo, então ele criou um método. Eu vou falar para vocês, né, aqui em Belo Horizonte, quem é que eu conheço, só que aí é um curso de 8 semanas, ele é pago, né, assim. Aí, se você quiser ser um instrutor de mindfulness, eles também fazem a formação. Então, como eu não fiz essa formação, eu não posso falar, eu não sei, assim, muitos detalhes dessa técnica, tá? Esse retângulozinho, vocês têm paciência que eu vou explicar. E aí, gente, se vocês forem perceber, eu vou mostrar aqui, tem muitas técnicas e processos que beberam nessas fontes orientais. Algumas pessoas citam a fonte, outros só roubaram a ideia. Uma coisa que é muito comum, também você faz curso, paga, que é a programação neurolinguística. Vocês vão ver que tudo que ela fala, depois eu vou falar do budismo. Tem as terapias integrativas. Gente, Jung, né, como é que chama lá o negócio coletivo? Inconsciente coletivo dele é direto, não tem esse nome no budismo, mas ele pegou lá a Gestalt, a psicologia positiva, regulação emocional, essa turma toda pega, só que qual é o problema às vezes? É que pega só uma parte, e pega só a técnica e às vezes deixa o conceito para trás. Então, eu acho assim, que o legal de vocês estarem vendo essa palestra é que vocês vão ter os ensinamentos da origem. Eu peguei aqui só alguns exemplos, gente. Como eu vou passar essa apresentação para vocês, eu não vou ficar me detendo, não. É só chamar a atenção de alguns termos, que, olha bem, pessoal, essa coisa de vício e virtude está no nosso comportamento. Comportamento significa ações. E a gente tem uma ação que tem uma intenção por trás. Então, vocês vão ver que isso é uma cadeia de processo. Então, todo mundo vai falar de comportamento, né, lá, de pensamentos e emoções. Essas emoções, né, e pensamentos impactam nossas ações, e é claro que tem resultado na nossa vida. Isso é a PNL falando, tá? Então, olha, por trás de toda ação tem uma razão e um motivo. A gente chama muito de intenção, né? Então, se você quer gerar uma mudança no seu comportamento, você tem que estudar um pouco de onde que veio esse comportamento. Pessoal, e aí todo mundo vai falar isso, nos modelos mentais, que estão tabelados desde a era de Siddhartha Gautama. Então, aí, a propaganda da PNL, olha, permite compreender melhor nosso funcionamento interno e identificar nossos modelos mentais. Gente, isso é que a meditação faz. Né? E aí a PNL, então, pegou praticamente igual. Gente, esse izinho é de onde eu tirei, tá? Então, ó, que vocês clicarem aqui, o link está lá. Então, a Adriana está conferindo para mim se tem fonte. Olha, eu acho essa imagem sensacional. Olha, tá vendo? É um cérebro cheio de conectores aqui, ó. Quem que alimenta o nosso cérebro? É isso que a gente vai refletir um pouquinho.
E aí, gente, esse sujeito aqui, que é um programador de computadores, fez um curso de PNL, e olha o que ele fala. É incrível perceber como o nosso funcionamento é semelhante ao funcionamento de um computador. Claro, porque quem programou o computador, né, até hoje, o que é inteligência artificial, gente? É tentar reproduzir, né, alguns processos mentais, né? E aí, gente, esse sujeito é super famoso, né? Tem um link aqui, tem uma palestra dele muito boa. Então, ele fala que foco, eu acho que é isso, né, que a gente escuta todo dia, gente, tem que ter foco. Eu até coloquei uma tradução aqui, atenção focada, eu gosto bem dela. O que é isso? É a capacidade do ser humano em manter um estado de atenção concentrada. Então, eu estou aqui, eu pus o celular no silencioso, eu coloquei o relógio, né, no desativado, quer dizer, eu estou concentrada no que eu estou fazendo. Essa tecnologia, gente, eu amo tecnologia, né? Tem uma Alexa aqui atrás, mas a gente tem que saber separar se ela está nos ajudando ou nos atrapalhando. Então, infelizmente, nós vamos ter que treinar um pouquinho para tirar esse vício da tecnologia, gente, poucos minutos por dia, 10 minutos, né? Então, para a gente aprender a lidar com isso. Então, esse artigo que está aqui, ó, eu coloquei o link aqui. Ele fala um pouquinho da neurociência, né, que eu estava falando com vocês. Então, eles fazem, né, ensaio não, o ser humano é teste, né? E esse córtex frontal assim, é super importante, né, para essa nossa questão de manter alerta, raciocínio mais claro, né? Tem essa amígdala aqui, que é diferente da garganta, tem duas coisas com o mesmo nome. Então, esse artigo é muito interessante e tem uma... E é nele que tem essa palestra desse Daniel Goleman. E aí, gente, então, o que é meditação? Eu acho assim que qualquer meditação ela quer cultivar a mente. Eu botei essa figurinha porque para falar para vocês que é gradual. Você planta, talvez essa palestra hoje seja a sementinha. Assim, opa, esse negócio parece que dá resultado. Aí você começa a fazer 5 minutos, vai fazer uma prática informal que eu vou dar dica, aí vai surgir um brotinho, aí você fala, opa, eu estou ficando mais concentrado. Aí você começa a praticar mais tempo e aí você vê isso dar fruto. Então, é um cultivo da mente. E aí, naquele vídeo lá, tem uma boa, naquele site, tem uma boa definição que ele fala o seguinte, ó, bom, ele está falando de mindfulness, tá, gente? Mas ele dá o nome de meditação. Ele fala, a meditação é uma das práticas mais eficientes para se ter uma saúde mental e física. Então, ele fala lá que a fisioterapia da atenção. Ele fala que a nossa atenção atual ela é atrofiada, igualzinho o músculo se atrofia. E que a gente tem que meditar diariamente. Começar com um pouquinho, pessoal. Né? E aí ele fala das meditações informais, depois vocês podem ler o artigo inteiro, que eu vou dar as dicas aqui. Você vai escolher uma coisa para você sair do piloto automático. Tá? Então, e aí no final ele fala, olha, deixa eu ver se eu pus o quadradinho, coloquei, que meditação é autoconhecimento. A gente vai falar mais disso. Bom, e aí, pessoal, a experiência que eu tenho, da qual eu posso falar, é da meditação budista. O budismo tem algumas escolas, que é o seguinte, a escola Thera, isso aqui é Theravada ou Theravada, ela pega o quê? Ela pega os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, enquanto ele estava vivo, e dos seus discípulos diretos, quer dizer, os discípulos duraram o quê? Mais uns 100 anos, né? Depois, o que acontece? Esses discípulos, o Buda morreu, começa a ter aquela discussão. O Buda falou isso, não, o Buda falou que era aquilo. Aí começa a ter o que a gente chama de divisão da Sangha. Sangha é essa comunidade de monges. E esses monges começam a ir para outros países. Chega num país, começa a misturar com a cultura deles. Então, aí vem o Zen e a Terra Pura, que são
Na verdade, tem o Zen chinês, que é o Chan. O Zen que a gente tem no Brasil é basicamente o Zen japonês, que tem muita mistura, né, com o shintoísmo e todas as, né, as religiões do Japão. A terra pura também é japonesa. O budismo tibetano, que todo mundo conhece, Dalai Lama, né? Então, a minha experiência é toda no budismo Theravada. Ah, sim. Gente, olha, é tipo design, né? Os princípios do design são os mesmos. Aí você tem de moda, gráfico, né? Depois tem uma ramificação. O que difere bastante, gente? Os rituais. Então, assim, se você pegar o budismo tibetano, por exemplo, assistir um filme, né? Tem um filme excelente, que é o Pequeno Buda, mas assim, as imagens são todas do budismo tibetano, muita mandala, muita cor, né? Então, o budismo tibetano é bem cheio de ritual. O Zen, ele tem aqueles rituais do chá, tem muitos livros, né? O Arqueiro Zen. O Theravada tem menos ritual, é mais mental mesmo. As regras monásticas mudam muito. No budismo Zen, por exemplo, você vê monge casado. Isso no Theravada é impossível, né? Assim, algumas escrituras, claro, né, vai para o Japão. Aí começa a misturar um pouquinho. Mas os princípios básicos são os mesmos. Então, o que eu vou falar aqui é do budismo Theravada, mesmo ele tem vários mosteiros. O que é uma linhagem? Linhagem é quando vai passando de um mestre para outro, mas que segue uma mesma linha, né? Tem várias práticas e abordagens. Onde que tem esse tipo de budismo hoje? Na Tailândia, já fui à Tailândia, a Mianmar também já fui, e o Sri Lanka, o Camboja e o Laos. E tem no Ocidente também. Né? Tem muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem muito, o Zen tem muito, mas já tem bastante gente também. E aí, então, agora eu vou começar a falar para vocês desse quadrinho. Gi, minha câmera ainda está ligada? Pode me dar um toquinho aí se ela desligar, tá Sim, bom? tá ligado, sim. Eu estava muda, desculpa, tá perfeito. Ok. Pessoal, Sati vem de uma língua que chama Pali. O Pali é primo do sânscrito. Vocês conhecem um monte de palavras em sânscrito. Nirvana é sânscrito, né? Teve até um conjunto, né, de rock famosésimo, né? O Nirvana. Vou falar um pouquinho o que é o Nirvana. Karma, Dharma. Isso são palavras em sânscrito. Em Pali é Nibbana, Kama e Dhamma. Né? Então, você vê que eles são primos, igual português e espanhol, mais ou menos. Né? Então, a palavra sati é dela que se originou mindfulness, que aí, em português, a palavra que eu mais gosto é vigilância. É o que o meu professor de meditação usa. Mas a vigilância, ela exige um treinamento, né, para que você passe a vigiar durante o dia para onde que a sua mente está indo. Então, eu acho que, para começar, uma atenção focada é uma boa definição. Vocês vão achar muito atenção plena, mas assim, esse pleno é um pouco abstrato, né? Então, eu acho assim, você tem foco, você tem uma atenção que ela é dirigida. Você fala assim, eu tenho que ter atenção para atravessar a rua, senão eu sou atropelada. Ô, gente, mas essa atenção aí, você olha, você está pensando em outra coisa. Atenção focada, não. Você meio que isola, né? Assim, olha, eu estou inteira, meu coração e a minha mente estão inteiros nisso que eu vou fazer agora. E, etimologicamente também, a palavra sat significa lembrar-se de, que é o quê? Que é lembrar-se de estar no momento presente. Então, se nós estamos aqui, eu estou completamente aqui nesse momento. Então, se a gente não tem sati, quem de vocês se reconhece nessa situação aqui? Olha, perdi um trabalho, né? Não salvei, e aí perdi uma noite de trabalho. Aí, desespero, né? Entregar trabalho tem prazo,
Então, desespero de novo. Depressão, gente, infelizmente, nessa pandemia, temos, né, lidado... Odri, tá vendo essa imagenzinha? Eu não lembro de onde que eu peguei, vou tentar achar a fonte dela, mas pode anotar aí para mim, página 11, tá faltando uma fonte, se eu não achar, eu substituo. Tá ali alguém arrancando os cabelos. Quem é dona de casa e é mãe, né? Nossa, eu morro de dó, né? Porque tem milhares de tarefas e ainda não tem ninguém para ajudar. E de vez em quando a gente realmente arranca os cabelos, não é, gente? Então, como que a gente faz para amenizar isso? Então, assim, gente, isso que eu quero. Tenta lembrar de uma situação dessa. Quantas vezes a gente se desespera pela fantasia do que pode acontecer? O treco nem aconteceu, você já está com a respiração acelerada, o coração batendo, assim, mais pelo medo do que pelo fato em si. Então, isso a meditação me ajuda. Você fala assim, opa, esse negócio nem aconteceu, por que eu estou nessa situação? Aí você para, respira, né, que outro dia eu mandei para a Gina, né, para, respira e não pira. Você respira, observa reações no corpo, reações na mente. Nós vamos fazer isso um pouquinho aqui hoje. Quantas vezes a gente permitiu que um simples incidente estragasse todo o nosso dia? Por imaginação. Né? Às vezes você manda bom dia no WhatsApp para alguém não te responde, você já começa a imaginar, nossa, o sujeito está com raiva de mim, mas tudo é imaginação da minha cabeça. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente tem que estar com essa atenção a esses gatilhos. Quais são os gatilhos que me põem em situação de estresse? E quantas vezes, então, a gente ficou estressada por não conseguir encontrar tempo e nem lucidez, que a gente está com a mente tão confusa, que, assim, em vez de a gente resolver o problema, a gente aumenta. Né? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Então, olha, a falta dessa atenção focada geralmente faz a gente perder tempo. Estudo, por exemplo, você está estudando, aí alguém te chama no celular, aí você vai, né, o tal do Facebook. Gente, eu não uso Facebook, porque aquilo assim, é uma fofocaiada. Então, acho que você tem que começar a escolher coisas, assim, ou que você faz só num horário, né? Eu, geralmente, Instagram, só olho em determinado horário do dia. Senão, de um você vai para o outro, né? E aí você vai embolando, pronto, você perdeu amanhã. Outra coisa, né, que às vezes a gente fala o que não deve ser falado, né? Fica nervoso, estressado e doente. Ô, gente, tá vendo? Essas figurinhas que você acha tantas vezes, depois até vocês vão me falar se eu preciso pôr a fonte disso, porque... Mas anota aí, Dri, página 13 está sem fonte, vou tentar achar. E aí, então, vocês estão doidos para saber o que é meditar nessa perspectiva. Eu acho que até em qualquer perspectiva, meditar é um treinamento, é uma ginástica para a mente, pessoal. Então, se você, né, a hora que a academia abrir, nem sei se já abriu, mas assim, a gente, né, tá meio... Eu comprei uma esteira, gente, porque eu tenho que fazer exercício do coração, então... Mas aí você para uma semana, você já volta meio desanimado. Então, é uma coisa que você tem que fazer sempre, para você ir ganhando resistência. É a mesma coisa que treinar fisicamente. E como treinar? Então, tem as práticas formais. Aí, turma, olha bem, quando a meditação chegou no Ocidente, ela veio com essa coisa, né, de sentar em lótus, sentar dessa posição. Olha, pessoal, hoje a gente fala o seguinte, o que é importante é a coluna ereta. Se você tem flexibilidade, fez balé, faz yoga a vida inteira, se você consegue sentar assim, ok, mas olha, depois que meus joelhos estão bichados, tem muito tempo que eu medito sentado, igual eu estou aqui. Esse é meu cantinho de meditar. Eu só costumo virar, né, de frente para os Budas aqui. Então, sentado na cadeira, desencosta, coluna ereta.
é interessante, né, essa coisa também da respiração fluir, manter 90 graus aqui, então, se não tiver, você põe um apoio aqui embaixo. As mãos, eu vou falar para vocês, não tem posição rígida na nossa meditação, não, tá? O Zen tem. O Zen tem uma posição, geralmente eles fazem um mudra assim, né? Mas aqui não. A gente não tem tanto ritual. O que a gente acha importante é você se manter estável. Então, é a posição que te mantém estável, você escolhe, tá? E aí, gente, o que é importante é isso aqui, que tem que ter um método. Então, não é você vou sentar e meditar. Não, aí você vai ficar viajando o tempo todo. Então, esse método é que eu vou passar para vocês. Olha, quando eu estou muito cansado e com muito sono, você pode meditar andando. Tem um método também, posso falar se alguém estiver interessado. E Mindfulness fala muito nisso, mas antes de Mindfulness, eu já tinha esse hábito, que é o chamado prática informal, que é o seguinte, é você habituar a observação através de uma coisa que você faz todo dia. Então, cada um escolhe uma tarefa para estar consciente do que está acontecendo no seu corpo e na sua mente enquanto você faz uma tarefa. Então, é saber o que está acontecendo agora no meu corpo e na minha mente. E aí, então, você vai escolher. Pode ser o banho, escovar os dentes é bom, né, assim, a gente escova, né, no Brasil, a gente escova dente mais de uma vez por dia. Pode ser uma caminhada, você fala assim, olha, toda vez que eu for ao banheiro, eu vou observar qual pé que eu estou colocando, né, assim, então, pé direito à frente, tudo, então, estou fechando a porta, então você faz tudo, né, certinho. Trabalhar é mais difícil, porque a gente exige uma atenção focada, mas enquanto você senta para trabalhar, enquanto você abre o notebook, isso tudo pode ser uma prática. Então, você toma a decisão. Toda vez que eu abrir meu notebook, eu vou fazer com atenção. Quais são os movimentos que eu faço para ligar, abrir a tampa, né? Então, aqui, arrumar a câmera. Aí eu achei uma figurinha boa aqui, ó. Que aí é o seguinte, então, você observa as sensações e como que a mente reage a essa sensação. Então, escovar o dente, que para mim é uma prática informal de muitos anos. Então, você pega a escova, qual que é a sensação, a textura? Aí você pega, né, a pasta. Aí tem gente que tem a neura, né, de apertar a pasta só pela pontinha. Então, se você tem essa neura, assim, olha que interessante, eu só aperto pela ponta. Vai observando esses detalhes, para ver como sua mente funciona quando você escova os dentes. Aí tomar banho, né? Aí caiu o carinho. E aí vem a pergunta, para que meditar? Então, assim, saber o que está acontecendo agora no meu corpo e na minha mente, para quê? Aí eu vou chegar, então, nessa coisa do comportamento. Porque se eu tenho esse treinamento, eu percebo o que está vindo na minha mente, raiva, por exemplo. Você está no trânsito, alguém te fecha. Instintivamente, o que você faz? Xinga ou aperta a buzina, né? Então, aí você fala assim, aí você pensa, a raiva está surgindo em mim. E aí você tem uma escolha. Então, assim, notei, raiva. Eu vou xingar, eu vou ficar nervoso, eu vou. Olha, o problema é dele, ele que está. Assim, quem está apressado é o sujeito que te fechou. Quem está estressado é ele. Isso não significa que você também tem que ser contaminado por esse estado mental que é não saudável. Todo mundo sabe que ter raiva depois você fica ruim. E se você tem um estado mental consciente, você tem uma ação consciente, que é isso que eu falei. Então você pode, olha, deixa o cara para lá, o problema é dele. É o outro que está nervoso. Se você reage a alguém que imediatamente brigou com você, né? Tem muitas teorias falam disso, que você tem que deixar para conversar na hora que a situação está mais tranquila. Se você vem, bate e volta, só gera mais estresse. Então é para isso que a gente medita, para a gente escolher
a ação que a gente vai ter no momento seguinte que surge aquele estado mental. E aí, gente, isso é neurociência, né? O Buda já falava, mas a neurociência agora comprova. Por onde que entram, né, assim, os estímulos? Né? Então, o que a gente chama de porta do sentido. Olfato, tato, achei legal, né? Com uma gotinha de chuva, audição, visão e paladar. Então, aqui dentro da nossa mente tem um disco rígido. Claro que a gente guarda um monte de coisa. Então, o que, que tem no nosso disco rígido? Então, você tem, desde que a gente estava no útero da mãe, aquelas experiências foram sendo absorvidas. E depois a gente recebe uma programação. Então, tem uma programação que vem com a gente, né, que é respirar. Essa já vem. É igual esse softwarezinho, né, que quando você liga o computador, ele sabe que ele tem que ativar, né, o sistema que põe tudo no ar. E dessa programação recebida, gente, hábitos vão sendo gerados. E aí é que mora o perigo, porque a gente tem muitos hábitos que levam ao estresse. Então, quem nos programa? Um monte de coisa. O começo da programação é a família, né, que nos ensina um monte de coisa, muita coisa boa, mas às vezes coisas que aquela família não sabe nem por que faz assim. E aí você vê os pais fazendo, vê os irmãos mais velhos fazendo e acha que é desse jeito que está certo. Depois os amigos, depois a escola, hoje né, todas as redes. Então, por isso que a gente tem que estar atento. O que está entrando pelas minhas portas dos sentidos? Isso está me fazendo criar hábito saudável ou hábito não saudável? Isso está me fazendo acalmar ou está me fazendo ficar mais estressado? Então, eu peguei um exemplo. Ah, tá. Antes do exemplo. Esse link aqui é dessa Apse. Gente, é um site, né, que eu peguei aquelas imagens dos processos lá. Muito bom. Então, você vê que, né, é uma coisa mais eles são da PNL. Então, vocês veem que eles beberam na fonte certa. É um processo contínuo e ininterrupto na nossa mente. Pessoal, tem gente que fala assim, meditação é parar de pensar. Nunca, gente, é impossível você parar de pensar. Nem quando você está dormindo, a sua mente para. Então, quando o budismo fala esvaziar a mente, não é esvaziar de pensamentos. Isso talvez fosse bom vocês anotarem. O esvaziar a mente é do que a gente vai ver daqui a pouco, é do que o Buda chama dos 3 venenos, que é a cobiça, o ódio e a ilusão, justamente porque a gente enxerga o mundo de um jeito que não é real. Então, toda vez que vocês ouvirem, é preciso esvaziar a mente, pessoal, não é de pensamento, isso é impossível. Tenta parar de pensar um segundo, gente. Então, é esvaziar a mente dos 3 venenos. E a gente vai ver isso daqui a pouco, vocês vão ter essa apresentação. Tá? Quem chegou depois, esse material eu vou passar para a Gisele. Então, gente, o cérebro é um processo contínuo, né? Capta as informações do ambiente, né, por esses 5 sentidos, e vai construindo registros que vão ficando armazenados nos nossos HDs. Então, vocês todos estão me entendendo, porque vocês, né, nós todos aprendemos português, vocês sabem que essa palavra, o cérebro, decodifica o som que vocês estão ouvindo e vocês interpretam. Todo mundo sabe o que é mente, sabe o que é imagem, sabe o que é sensação. Se eu estivesse falando russo, não é nada, é só um som. Então, porque isso foi programado anteriormente. Quando a gente aprende uma nova língua, a gente está programando o cérebro para reconhecer aquelas palavras que são símbolos. Então, olha, o cérebro, as informações são organizadas, viram significados, tem coisas que são descartadas inconscientemente, né? O cérebro aprende a se programar. Vou dar um exemplo legal aqui, ao longo de toda a vida. Então, gente, esse mesmo site
Então, tá lá, uma criança pisa no rabo do gato. Aí o gato, né, assusta e arranha o menino. Então, esse site fala, essa criança poderá ter pavor de gato pro resto da vida, porque ela teve uma experiência ruim com um gato. Então, esse registro pode ficar programado e são gatilhos toda vez que ela vira um gato. Então, eu não sei como é que ficou no design, vou até parar aqui um pouquinho para eu ver vocês. Né, mas lá na arquitetura, quando o professor Márcio me pediu pediu um mini currículo, eu coloquei Malu Viana. Ei, Baião, estou vendo Baião ali. Aí saiu da programação Maria de Luz Silviana. Gente, isso é um trauma de infância. Por quê? Quando eu era pequena, e minha mãe queria brigar, quando ela me chamava de Maria de Luz, eu podia saber que ia ter. Então, isso é um trauma de infância. Eu reconheço, mas não gosto. Então, é isso que eu quero falar com vocês. A gente tem que ir aprendendo. Olha, eu reconheço, né? Mas assumir que eu prefiro que seja Malu e pronto, né? Mas aí, quando você assume, você acalma com isso, né? Então, eu estava aqui no menino que pode para o resto da vida. Então, é importante que a gente identifique esses traumas, assim, por que sempre eu reajo da mesma forma numa situação similar. E então, a gente senta em meditação e esse autoconhecimento nos faz perceber essas coisas. Tá? Então, aqui, ó, essa nossa compreensão da realidade, nossas possibilidades e dificuldades estão muito mais nesse modelo de mundo. Gente, o nosso mundo é a gente que cria. É isso que o Buda chama de ilusão. A gente chama assim, o mundo está assim. Assim, peraí, que mundo? O mundo real ou o mundo que eu criei para mim? Então, é isso que a gente tem que aprender a ver. Aí eu peguei aqui um exemplo. Né, fruta. Então, o menino está aí comendo uma fruta, e ele tem uma sensação trazida pelo gosto. Essa sensação, gente, imediatamente a mente classifica. Pensa para vocês verem. Então, ela classifica ou como bom, se for bom, eu quero mais. Por isso que, por que às vezes a gente come mais do que deve? Está bom, né? E a gente não está prestando atenção. Se está ruim, eu não quero. Se tem uma pessoa que eu não gosto muito, eu não quero ficar perto dessa pessoa, né? Se aquela fruta amarelinha, né, sei lá, mas um pêssego. Então, se aquele pêssego ali não está bom, gente, pode ter uma coisa assim, olha, a gente fala assim, a maçã está sem gosto, né? Que às vezes você come, ou às vezes você não come. E aí, então, eu peguei aqui o pior, né? Aí, se você não está com a atenção focada, o que vem na sua mente? Nossa, que droga! E aí, qual que é o nosso hábito? Botar a culpa em alguém fora, né? Então, se foi a mãe que comprou a fruta, já vem, nossa, minha mãe não sabe comprar fruta, e aí você já fala, né, o que não deve, e aí a mãe chora, se ela estiver fazendo comida, ela queima a comida. Vocês estão entendendo? É uma cadeia. Então, se a gente não está atento a essa sensação e como que a mente recebe, a gente vai desencadeando uma série de processos que vão gerar sofrimento no final. Então, qual que é a conclusão? Sem atenção focada, qualquer sensação pode gerar uma sequência de fatos desagradáveis. Por isso que é importante eu estar assim, olha, realmente essa maçã hoje não está boa. Mas, assim, você não tem que botar a culpa imediatamente em alguém. Assim, talvez falar assim, olha, vou falar para minha mãe, tem que comprar em outro lugar, entendeu? Assim, mas aí você raciocina para resolver o problema e não para causar mais problema. Bom, aí pontos importantes. Gente, é um treinamento gradual, não é para amanhã, né? Então, é como ir para a academia. A frequência é igual à academia, gente, né? Treinar um pouquinho é fundamental. Vou sugerir, né, começar com 5 minutos diários.
diários. E, além disso, esses 5 minutos com a meditação sentada. Gente, eu vou dar as dicas, tá? E escolher uma atividade para sair do piloto automático. Então, vocês já vão aí pensando. E, gente, tem várias técnicas. A maioria usa uma coisa que está sempre conosco, que é o quê? A respiração. Mas tem outros objetos de concentração, tá? O budista tibetano usa a vela, usa uma imagem, tá? Então, depois, se vocês forem buscar mais um pouquinho, tem muitas coisas. Eu uso a respiração. Então, uma possibilidade, eu vou detalhar isso aqui, tá? Então, a gente escolhe um objeto. Num primeiro momento, é bom escolher as sensações do ambiente. Então, assim, como nós vamos fazer isso, tá? Então, não vou falar agora não, porque a gente vai fazer. Aí você percebe cada parte do corpo, e aí depois você fala assim, olha, esse corpo respira. Então, eu vou começar a prestar atenção como que é a minha inspiração, como que ela muda, né? Então, eu coloquei aqui, ó, inspira, você sabe que está inspirando, expira, você sabe que está expirando. E você vai observando como que sua mente reage a isso. Aí, gente, o que acontece é que a nossa mente é um macaco, né? Então, tá aqui, ó. Por quê? Porque surgem estímulos. Se um cachorro late, tá vendo? Aqui tem o cachorro. Aí você começa a planejar férias, né? Você começa a pensar no seu carro, várias coisas acontecem. E aí essas coisas podem ser gatilhos que te tiram da sua atenção. Então, qual que é o treino? Então, você tem que estar vigilante. Só, opa, você está lá na prática formal. Opa, minha mente viajou, estou pensando em viagem. Isso não é importante agora. Isso que você tem que pôr na sua cabeça. Importante agora eu aproveitar esse tempo para treinar minha mente. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, para iniciar, tá, gente? Então, olha o que eu imaginei. Então, você está lá sentadinho na cadeira, imagina que a sua mente é um drone parado, ele está na base. O que é a sua base? Qual que é a sua tarefa? A minha também. Qual que é a nossa tarefa? Observar a inspiração, o ar entrando, o ar saindo. Quando eu inspiro, o que expande? Quando eu expiro, o que recolhe? Aí, você está lá tentando fazer isso, e aí você escuta um som, né? Acontece um incômodo no corpo, um desejo, porque chega um cheirinho de comida, aqui, né, está na hora do almoço, você lembra uma coisa da sua agenda, gente? Pronto, já era. Isso dá um start e o seu drone começa a viajar. O que a atenção focada te dá? Então, tem um processo da mente, que é essa atenção focada. A mente tem vários processos. Uma delas é perceber, outra é classificar se é bom ou ruim. Né? Então, mas tem um processinho que é isso que a gente está treinando, que percebe a distração. Opa, sair do exercício. Então, esse processo tem a decisão de dar stop nessa viajação e traz a mente de novo para a base, que é inspirar e respirar. Ô, gente, o que o treino me dá? Experiência de meditante de muitos anos. O que o treino me dá é que cada vez a viagem é menor. No começo, vocês vão perceber que assim, vocês vão sentar, ficar talvez 30 segundos e viajar os outros 4. Aí você fala assim, não, amanhã eu vou melhorar. Então, com o tempo, você traz mais rápido para a base. Então, qual que é o ideal? Então, você está lá, viajou, volta. Gente, que a mente viaja. É assim que ela funciona. Então, assim, mesmo... meditar com música, por exemplo. Existe algum momento que você pode falar assim, está muito ruído, você fala assim, eu vou pôr uma música. Mas aí é outra prática. Aí você vai falar assim, como que cada som, que sensações que ele causa. Aí o seu objeto de concentração é o som. Entenderam? Você pode escolher o objeto. Então, realmente, se você está num ambiente muito barulhento, então, coloca um fone de ouvido, põe uma música, mas aí
Você pode até inspirar e expirar e ter isso como um calmante, mas aí você torna o seu objeto aquele som que está chegando pelo seu ouvido. De preferência, não um rock, não. Como é que chama isso? Aquela que é muito metaleiro. Certo, gente? Então, olha, o que eu posso falar para vocês e que realmente funciona é isso. Então, eu sento para meditar. Opa, viajei. Então, é isso aqui, a viagem fica mais curta. E isso é muito bom, porque isso realmente desenvolve a mente concentrada. Então, diz uma amiga minha que é mente de engenheiro, gente, né? Eu fui programadora de computador há muito tempo, né? Então, fiz um fluxograma, né? Que eu vou deixar para vocês. Então, aí, vocês podem gravar isso, gente, sei lá, né? Se bem que aqui, ó, aqui depende muito. Você está na base, ó. Atenção focada na experiência percebida pela mente, das sensações causadas pelo inspirar e expirar. Mente distraiu? Não. Então você continua. A mente distraiu? Sim. Percebe a distração, deixa passar, porque isso não é importante agora. E volta. Gente, e olha, você tem que ter intenção muito clara para que você está fazendo isso. Então, num primeiro momento, pensa assim, para melhorar a minha concentração, para melhorar meu estudo, pensa assim por enquanto, né? E aí, se você vir, o Buda fala muito isso, só pega um ensinamento se você testar em você mesmo que ele é bom para você. E aí, gente, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a um tempo, se vocês quiserem refinar, porque o treinamento budista, aí sim, quando você vai entrar nessa vigilância para limpar a mente, aí sim é esvaziar a mente dos 3 venenos. Porque aí eu passo a observar não só a respiração, mas qualquer experiência. E aí eu sei que a sensação, eu sei quando ela surge, o tanto que ela dura e quando ela vai embora. A percepção da mente, da sensação. Então, eu começo a perceber o processo inteiro da distração. Então, olha, surgiu um pensamento. Eu consigo relacionar por que ele surgiu, porque eu estava atento ao que estava antes. Veja a duração dele. Tá, gente? Mas isso precisa de você ter praticado aquele processo inicial. Na vida diária, gente, o que eu posso falar para vocês? Então, olha, adoro essa imagem. Então, assim, esse é um cara que não está com a atenção focada. Essa pessoa, mas olha aqui, não adianta só ver. A visão, né? Então, ela está vendo, mas que sensação que olhar o sol, então, assim, receber o calor do sol, porque vocês concordam que não é só um sentido? Então, se tem sol, você, além de ver o sol, você percebe a sensação. E aí você vai, agradável, desagradável, quero mais, não quero mais. Então, você vai ficando atento a essas coisas. E isso é bom para a sua vida como um todo. Bom, e aí, né, entrando nesse tema, né, que foi o que a Gisele me pediu, gente, essa imagem, né, eu conversei com a Juliana Pontes, mas essa imagem está no tema. Mas eu visitei o site, né, viajei, né, vi outros projetos, né, desse Vícios e Virtudes, muito, muito legal. Bom, aí se você vai no dicionário, o dicionário tem, né, essas definições, mas eu acho que aqui, ó, isso eu achei legal, gente, que virtude vem de virtus, que também deu viril, que é de força. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, eu entendo, assim, essa força mental que você tem de escolher em que direção que você quer ir. Então, essa força pode ter vindo da força corpórea, mas eu acho que aplicada à meditação é a força mental. Né? E o vício, que é a falta. Olha que legal. Então, é a falta de quê? De atenção focada. Então, eu achei assim, isso muito legal.
E o que o ensinamento do Buda diz? Gente, a diferença entre virtude e vício está nas ações. Então, olha, o que é a virtude? É praticar ações que levam à felicidade, ou pelo menos que minimizem o causar dano ao sofrimento. Gente, isso aqui eu gosto demais do que o Buda fala. E eu falo muito isso com a Gi, que você tem que estar bem para você fazer o bem para o outro. Então, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Então, eu preciso me conhecer para que eu me conhecendo, eu possa, se ó, essa parte de mim eu posso doar para o outro. Esse tem fonte, Dria, porque ela ficou para trás. E o que é o vício? Quais são as ações não saudáveis? São aquelas que levam a causar dano ao sofrimento. Quantas vezes eu sei que uma coisa me faz mal e eu continuo fazendo? E para outras pessoas também, é claro. Opa, gente, bateria, peraí. Só um segundo. Ainda bem que a tela fica mais... Pronto. Então, olha que legal, gente. As ações é que são... E as ações eu posso escolher, porque virtudes são desenvolvidas. Gente, olha, quem tiver mais curiosidade sobre isso, é um documento que está lá no site do Nalanda. Eu tinha arrumado esse Szinho. Vai aparecer a informação dele aqui, que chama assim, a purificação da mente. Então, como que o budismo compreende a mente humana? Então, olha, esse limpar, esvaziar, então, é um esforço contínuo para a gente limpar a mente das impurezas. O que são impurezas do ponto de vista budista? Então, tá vendo? São essas forças mentais. Então, se elas são impuras, elas são obscuras e não saudáveis, gente, e elas estão programadas. Por isso que eu tenho que ter coragem para enxergar essas forças. Então, às vezes, você está meditando, aparece uma coisa, assim, você fica até... Mas aí você tem que falar assim, não, é minha intenção me conhecer. Porque, às vezes, isso está lá no escondido, mas isso vai vindo quando a gente começa a praticar. Porque é essa programação que vicia nossos pensamentos, nossos valores, atitudes e ações. Então, essas impurezas são 3. O Buda fala isso, assim, que a gente vai detalhar um pouquinho. Né? Ainda mais na vida moderna. O que a gente quer? A gente quer muita coisa. Né? E a gente tem aversão. O ódio é aversão. Né? E ilusão, gente, muitas vezes vocês vão ver a ignorância, mas, pelo amor de Deus, não é ignorância na falta de conhecimento. É ilusão disso assim, que a gente cria um mundo que não é real. Então, que a gente tem que descobrir. Por exemplo, a gente acha que as coisas vão durar para sempre. Não vão. As coisas são impermanentes. Isso é real. E a ilusão de que elas são permanentes é uma visão errônea. Então, a gente vai descobrindo isso. Então, gente, diz o Buda que a partir dessas 3, ele fala que são as mães, ele fala que esse trio, é o pai de todos os males, porque é derivada dela que vem tudo. Olha, raiva e crueldade, avareza e inveja, comparar com os outros, aí ou você desenvolve arrogância, ou você fica com a autoestima ruim, hipocrisia, vaidade. E, na verdade, porque a gente enxerga mal essas coisas. Então, essa figura é minha, eu vou depois colocar aqui. Então, ele fala que são os 3 venenos, e são esses 3 venenos que geram conflito, violência, opressão. E, gente, desde que o mundo é mundo, que as pessoas que não têm a mente focada continuam girando em torno de fama, poder e riqueza, achando que isso traz felicidade. Nessa pandemia, a gente está vendo que não é bem assim. Então, gente, como seres humanos, nós temos isso dentro da gente. É o famoso yin yang da medicina chinesa. Mas eu posso desenvolver virtudes.
Então, a escolha é de cada um. Né? Então, e para que você purifica a mente, então? Para que saber o que acontece no corpo e na mente agora? Para você, ou para nós, escolhermos, né, conscientemente o próximo estado mental. E aí você decide se eu vou para uma ação virtuosa ou se eu vou para uma ação viciosa. Mas o importante é que, ó, você fala assim, hoje eu vou fazer isso, mas você está fazendo consciente. Se você está fazendo uma coisa que você sabe que não é não saudável, mas se você faz consciente, você assume as consequências. É igual aglomerar na pandemia, gente. Você tem que saber as consequências. Você pode se contaminar? Sim. Né? Então, e aí, como eu tinha falado, eu gosto bem dessa etimologia do lembrar-se. Então, que é lembrar-se de estar no estado presente, lembrar que a gente é ser humano, ter paciência com a gente mesmo, ter compaixão com a gente mesmo, que um dia é bom, o outro dia a gente não está tão bem, que a realidade é mutável. A gente não está feliz sempre. Tem dia que a gente está triste, ok. Então, assim, mas você não precisa contaminar o ambiente todo porque você está triste. Né? Então, isso a gente aprende. As condições se alteram a cada momento e a mente muda a cada momento. Mas eu tenho que lembrar disso para o meu próprio bem-estar, dos que me rodeiam, o bem-estar coletivo e do planeta, que está aí respondendo, né? O que a gente tem feito com ele. Então, gente, lembrar-se, qual que é a leitura que eu faço do mundo? Como que eu lido com a ética na minha profissão, né? Lembrar do efeito borboleta, né? Eu botei aqui, né, o efeito borboleta, quer dizer, a ação que eu faço aqui, ela interfere no mundo. O que eu quero oferecer para o mundo e para mim mesmo? O que eu quero cultivar e o que eu quero abandonar? É uma questão de vontade, viu, gente? Eu já passei, né, muito por isso. Tem hora que você não quer. E tem hora que você fala assim, não, agora eu quero. Repetindo, né? E aí não vou demorar muito aqui, não, eu quero fazer uma prática, mas nesse texto, eu queria, né, assim, talvez muitos de vocês estão falando assim, nossa, isso que a Malu está falando é uma coisa moralista, né, porque nossa, essa mente moderna tem muito isso, né? Não, nós somos independentes, a gente não precisa mais, isso parece coisa da minha avó, mas olha, esses dias eu assisti uma palestra de um nutricionista falando assim, só coma aquilo que a sua avó comia, né? Que fala assim, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então, acho que isso tudo, nessa situação toda que a gente está vivendo, está fazendo a gente voltar um pouco, né? Por que a gente chegou nessa crise louca, né? Então, reflete isso. Se vocês estão achando que esses conceitos não são válidos, dá uma refletida, né? Porque a gente acredita alcançar a felicidade numa busca desesperada por experiência. E a gente acha que não precisa de autocontrole, de se transformar. Então, dá uma pensadinha nisso. Às vezes isso é um pouco de arrogância. E às vezes a gente foi programando para isso, né? Então, gente, o que eu falei para vocês, antes de eliminar as impurezas, você tem que aprender a conhecê-las. Então, numa primeira fase, você vai se autoconhecer, né? E aí ter um método claro. E esse método claro, o Buda chama né, de caminho óctuplo. São 8 passos que estão entrelaçados. A gente deve evitar os extremos. Assim, nossa, não, essa vida é só para eu ter prazer, eu não estou nem aí para os outros. O que é isso? Um ego que pensa que está separado dos outros. E não é assim que funciona. E evitar também, gente, falar que a vida é só sofrimento. Não. A vida tem muita coisa boa. Você tem que curtir tudo que é bom. Então, assim, na hora que é para aproveitar, na hora que eu estou feliz, eu estou realmente feliz. Né? Mas sabendo que isso não é para sempre, que a vida não é assim. Então, você tem que... É isso que o Buda chama de caminho do meio. Porque ambos os extremos são inúteis. Então, esse caminho, né, a gente pode desenvolver isso depois, até numa outra palestra,
né, para os interessados, mas olha aqui para vocês verem, ele começa com a compreensão do que a mente, a compreensão de como que o pensamento funciona. E quando eu compreendo que eu preciso lidar com isso, então eu vou aplicar esforço para ser concentrada, aplicar vigilância, né, para a mente mais do dia a dia. E aí, então, eu vou prestar atenção como que é a minha linguagem, como que é a minha ação, como que é meu modo de vida. Está vendo que é gradual, gente? Você parte da compreensão e aí, aos poucos, você vai para frente. Então, espero que dê tempo de fazer uma prática. Esse meu último slide. Gente, para vocês, o NUM. Então, assim, quem você, não, o budismo não me interessa. Eu quero praticar, mas eu quero uma coisa laica ou leiga. O NUM. O NUM é aqui de Belo Horizonte. Gente, o Instagram deles tem muita coisa lá postada, coisinhas rápidas. Sexta-feira passada teve eles chamam de mindfulness em movimento, que é um exercício, né, para a gente melhorar postura. Excelente, dura meia hora. Excelente. Se vocês tiverem, né, mais interesse nessa parte budista, é o meu centro de estudos, que é o Nalanda. Pessoal, um app, o Lojong, é de mindfulness. A parte gratuita é excelente e a parte paga é maravilhosa. Tem muita meditação boa e é mindfulness. Eu acho que eles não têm nenhuma tendência budista, não. Acho que não. Mas baixa a parte gratuita, vale a pena. Eu conheço muita gente que fala do Headspace, mas nunca testei. E o Lojong tem inúmeras práticas guiadas de meditação. Só para falar para vocês que é mindfulness. Então, obrigada pela atenção focada. Gi, como é que está meu tempo? Vamos ver. Se ainda dá para fazer uma... Ô, Malu, o tempo está com folga, porque não é até às 11h15? Ai, que coisa boa! Então, nós vamos fazer uma prática e depois eu abro para... Ai, que bom. Tá. Para perguntas. Tá. Gente, não posso esquecer de uma coisa. Eu vi, inclusive assisti uma palestra. Todo mundo já deve ter ouvido falar da monja Coen. Ela é do Zen, ela tem muitas palestras, e ela tem um livro com aquele Mário Cortella que chama Anjos e Demônios. E ela fala justamente de vícios e virtudes. Como eu não li um livro, não tive tempo de ler, né, porque foi só esse mês, mas eu assisti uma palestra dela. Mas como ela é do Zen, eu não me atrevi, porque o Zen tem algumas particularidades que eu não conheço. Tá? Mas chama Anjos e Demônios. Talvez seja bom, né, para o desafio acadêmico de vocês. Ela fala muito disso. Vocês podem até comentar comigo depois. Vou deixar meu e-mail com vocês. Vocês podem comentar comigo se vocês leram, né, se falou muita coisa diferente, porque ela é do Zen. E, como eu falei para vocês, eu não tenho prática de meditação Zen. Muito bem, então vou tomar uma aguinha. Então, vamos fazer uma prática de 5 minutos? Que aí eu acho que é um tempo que vocês conseguem pôr o celular no mudo. Que tal? Desafio. Pôr o celular. Nem vibracol, hein, gente? Para vocês realmente experimentarem uma pequena prática. Então, de preferência sentados, mas se alguém tiver alguma impossibilidade, precisar ficar na outra postura. O que é importante, então, como eu tinha falado, é manter a coluna ereta. Nós vamos fazer um pequeno exercício para a gente observar isso. Então, verifique se os seus pés estão apoiados no chão, porque a gente vai fazer uma varredura das sensações.
Então, né, de preferência, toda a sola do pé apoiada. E aí, para a gente achar uma postura boa para a coluna, o corpo sabe, gente. Então, olha, senta, né, assim, tenta localizar os ossinhos de sentar. Se for preciso, puxa, né, os glúteos, para se localizar, assim, eu estou sentada nos, chama isquios, né, nos ossinhos. A gente vai tentar concentrar nosso peso, né, da parte superior do corpo aí. E aí você pode deixar a mão na coxa mais solta, né, para o braço não ter muita influência. E aí, sabe o boneco João Teimoso? Ó, você leva o corpo, gente, os olhos suavemente fechados, tá? Leva o corpo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para os lados. Gira. Se você fizer isso, aí você vai fazendo o movimento mais devagar, chega uma hora que o próprio corpo, ele acha a postura dele, deixa os ombros relaxados. Faz a mesma coisa com a cabeça. Gira a cabeça devagarzinho. De um lado, para o outro, e mexe, do lado, para frente, para trás. Você vai ver que ela balança um pouquinho. Toda a parte superior do corpo dá uma balançadinha. Vê se você consegue. A gente que trabalha muito no computador tem a tendência do queixo para frente. Olha se o seu queixo está um pouquinho mais para dentro, aliviando a nuca. Agora curva um pouquinho para frente, toda, a partir do quadril, leva todo o seu tronco um pouquinho para cima, aí leva, faz uma ligeira pressão na coxa, e aí vai encaixando as vértebras. Ó, você vai sentindo, né? Elas vão se empilhando. Dá mais aquela balançadinha. Aí uma dica, a parte superior do braço, o ideal é que ela fique um pouquinho para trás. Vê se isso alivia um pouco o trapézio. E aí a mão, gente, você que escolhe. Pode ser palma para cima, palma para baixo, pode ser na coxa, né? Pode ser no colo. Aí você vai experimentando o que te faz ficar mais estável. Então, vou contar 5 minutos a partir de agora. Muito bem. Então, vamos perceber nesse dia de hoje como que o corpo e a mente estão se relacionando com o ambiente? Como que o seu corpo e a sua mente percebem a temperatura? As partes descobertas devem perceber diferente das partes cobertas. E nota que tem uma tendência da mente em classificar se está agradável, se está desagradável, ou se tá bom, está neutro. Agora percebe os sons. Tem alguns sons mais distantes, tem sons próximos, tem a minha voz. Notem a tendência da mente em classificar a origem do som. E imediatamente a classificação se ele é agradável ou desagradável. Agora percebe cheiros. Tem algum cheiro chegando nas narinas? Percebe o interior da boca? Tem algum paladar? Muito bem, vamos fazer uma varredura pelo corpo, observando somente isso. Quais são as sensações presentes nas partes que eu vou falar e como a mente recebe essa sensação. Então, olha, leva a sua atenção, é um olhar interno, é intencional, lá para as solas dos pés. Direito, esquerdo. Tem uma ligeira pressão no solo, ou às vezes não. Tornozelos.
Sensações na parte inferior da coxa direita, da perna direita, desculpa, ali embaixo primeiro. Parte inferior da perna direita, perna esquerda. Joelho esquerdo, joelho direito. Sensações na coxa direita e na coxa esquerda. Sensações nos quadris e região pélvica. Sensações no abdômen e na região lombar. Há uma sensação aí que dá para perceber que é da respiração? Sensações na faixa da cintura, no peito, lá atrás, nas costas. É uma região que também, às vezes, para algumas pessoas, é possível perceber as costelas se abrindo e se recolhendo. Por enquanto, é só perceber se elas existem nesse momento. Depois os ombros, esquerdo, direito. As articulações dos ombros com os braços. Sensações na parte superior do braço direito. E aí vamos descer por esse braço. Cotovelo direito. Sensações no antebraço. Na palma da mão direita. No dorso. Cada um dos dedos. Como que a mente perceber todo o braço direito? Deixa a força da gravidade atuar, o braço pesar para dentro da terra. E sente. Voltamos para o ombro direito. E deixa a atenção ir caminhando pelas costas, passando pela nuca, até o ombro esquerdo. Desce para o braço esquerdo. Sensações no cotovelo, no antebraço, dorso da mão, palma. Cada um dos dedos da mão esquerda. Deixa a mente perceber todo o braço esquerdo. Percebemos os dois braços. Novamente os ombros. Sensações em todo o pescoço. No queixo. Maxilares. Se estiverem tensos, relaxa. Maxilar direito, maxilar esquerdo. Contato entre os lábios. Sensações no interior da boca. Na bochecha direita, esquerda. Parte externa do nariz. Narinas. Por vezes a gente consegue perceber o ar que entra, o ar que sai. Às vezes não, as narinas estão entupidas, é normal. Sensações no olho direito, todo o conjunto, globo ocular. Deixa o olho descansar na base. Olho esquerdo. Testa. Relaxa a testa. A borda do couro cabeludo, desde a testa até a nuca. Sensações em todo o couro cabeludo. O que é perceber todo esse corpo agora? Esse corpo respira. Vamos fazer uma inspiração e uma expiração mais profunda, com a intenção de observar o caminho do ar. E o que
que ele provoca, até onde chega a inspiração. Depois o desejo de expirar. Quando a expiração termina, tem de novo um desejo de fazer o ar entrar. Faz mais uma profunda. E registra na mente esse caminho. E essa sensação, a sensação de expansão na expiração, onde é mais fácil no seu corpo perceber que expande. E que quando há uma expiração, que tem um recolhimento. Observa se tem uma tendência da mente em ter uma preferência por uma das fases. Ou se alguma delas te dá ansiedade. E aos poucos deixa a respiração ir voltando ao normal, mas mantendo na mente essa sensação. O que é inspirar? O que é expirar? E tenha a intenção de saber quando é ins e quando é ex. Existe uma técnica que chama notação mental. Se ela for boa para você, você nota mentalmente ins, ex, ou então expandindo, recolhendo, ou fora, dentro, como você preferir. Experimenta um pouquinho isso. Provavelmente você percebeu que, às vezes, a mente distrai. Como eu tinha dito, esse é o processo natural da mente. É quando o drone sai da base, lembra? Então, percebeu? Opa, traz o drone de volta. Inspirando, expirando. Então, seja o que surgir, não é importante agora. O passado não me importa agora, nem o que eu vou fazer depois, me importa agora. Porque eu quero cultivar essa atenção focada. É uma experiência no corpo que a mente percebe. E aos poucos, volta a atenção para o corpo. Faz de novo aquela varredura, mas agora você escolhe se você quer começar dos pés, se quer começar da cabeça, mas observando mudanças. O que surgiu de novo? O que a minha mente percebe de novo na relação com o ambiente, na relação com as partes do corpo, e na relação com a própria mente? Talvez algumas pessoas estejam mais tranquilas com essa breve prática, outras entediadas. Pode ser que alguém esteja doido para acabar. Percebe, só percebe. E assim que você terminar o escaneamento ou varredura, podemos abrir os olhos
geralmente a gente agradece a gente mesmo pela intenção de cultivar a mente. E eu agradeço a companhia. Muito obrigada, gente. Gente, mas que glória! Aí, além de tudo, assim, pacificou o nosso dia, a nossa mente, nos iluminou,